Só um minutinho que eu já te chamo, tá? Vou só colocar aqui pra gente o tema. Já te chamo já. Só um minuto. Boa noite, pessoal. Oi, tá dando pra me ver? Eu acho que a sua câmera tá virada, porque eu tô bem dessas. Sério? Pera aí então, deixa eu voltar. Vê, tá tudo azul, deve estar. Boa noite, Renata. Boa noite. Sejam bem-vindos. Se tiverem perguntas, podem fazer pra gente. Hoje a gente vai falar sobre comportamentos machistas. Salve. Como é que eu viro a minha câmera aqui? Assim. Vê. Aê! Eu dou muito dessas antes de começar, minha amiga. Amor, eu não tô te vendo. Aí eu, calma. Fala, Tava no Renata, boa noite, computador de tudo bem? fundo. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo Então ótimo. tá bom. Já tá entrando uma galera aí. Você quer se Ó, apresentar? Pode falar, fica à vontade. meu, tem aluno meu aqui, ó. Ah, é? Que da hora! Eu queria Ê, muito que a sua turma viesse te prazer, ouvir. eu soltei a lá, Rê. Rê é prazerzão, a gente tá aí enfrentando a quarentena e mesmo assim a gente tá aí nesse desafio em continuar esse projeto de educação no Brasil que já não é fácil presencialmente. E a gente tem uma turma lá no EJA, lá no professor Mione, lá no centro do Tabuão, e a galera é muito dedicada, são alunos fantásticos. E eu, antes de entrar aqui, deixei o convite para eles lá, e eles estão aí, olha que legal. Ah, que maravilha! Que feliz, fico mesmo, de verdade. Quero essa Então, galera aí, é, perto. Ah, e eu já havia um tempo que eu não entrava no Insta, porque acaba consumindo muita energia, né? E você tem que fazer uma série de coisas. E aí eu vi que você printou meu status e colocou lá. E muito obrigado, foi muito bacana. E foi daí que surgiu a ideia da gente fazer o encontro e dialogar um sim, pouco sobre. Né? surgiu. Quem quiser dar uma olhada Exatamente. lá no meu status, está lá nas fotos do Insta da Pri, sobre a questão da falência do homem, né? Para as relações, né? A Carolina Ferraz, eu estava assistindo a televisão, estava rolando algum canal, eu não lembro qual era agora, ela falando justamente sobre a questão de não estar desistindo da questão dos relacionamentos, porque ela foi casada duas vezes e não tinha tido ainda a relação de companheirismo, né? E aí eu fiz o questionamento, será que nós homens estamos falindo enquanto provedores da parceria num relacionamento? Então eu joguei no ar. Algumas pessoas até me responderam e tudo mais, Ah, é? Surgiu então. é, Tá mas eu ando vendo? meio esquecidinho porque é muita coisa para poder fazer, é muita aula, muito conteúdo. Nossa, imagino, imagino. E agora tendo que lidar com toda essa adaptação, né? Igual você já entrou falando, realmente é uma outra sobrecarga. E rede É, social, realmente, se a gente não entrar aí num controle, a gente realmente se perde a cabeça, o sim, emocional, né? sim. É difícil. Eu já estou literalmente entrando em, em colapso por ter que É, administrar todas as páginas agora das mamães, canal no YouTube, sim, Twitter. Twitter eu não tenho já há anos, né? Então sim. nem imaginava que eu ia reviver toda essa plataforma de novo. Então, assim, eu tô perdidaça ainda de lidando com É, tudo isso. é interessante. E, assim, eu tenho parado para fazer análise da. A gente sempre vê o desafio aí agora, diante da pandemia,
dos agentes que trabalham com na linha de frente de enfermagem e tudo mais nos hospitais, e a gente procura exercer uma certa empatia, porque é uma guerra mesmo a qual a gente vem vivendo. E nós, enquanto, por exemplo, professores, aí falando, porque eu sou professor de filosofia, né? Pode falar assim. Leciono no estado de São Paulo, leciono no colégio particular também. E assim, para não deixar os alunos ociosos, não deixar os alunos sem o conteúdo devido, nós estamos aí trabalhando numa rotina assim exaustiva mesmo. A gente está trabalhando aí 6 vezes mais. Ó, meu irmão tá online. Abraço, Kender. Ai, a Rê, gente, a Rê tá aí, não acredito. Ai, olha só. Então assim, a gente acaba trabalhando aí 6 vezes mais para poder dar conta de todo esse processo, para não deixar os alunos. Eu, por exemplo, acabei tendo que utilizar um outro número de WhatsApp, porque eu faço parte de quase 20 grupos relacionados à escola, para poder dialogar, fazer as pautas, tirar dúvida. E assim, eu estou sendo professor não mais, por exemplo, enquanto entro em sala de aula. Eu estou sendo professor basicamente 24 horas por dia, porque você manda mensagem, você fala e você conversa. Exatamente. A assessoria não para, né? Não para, e você explica o conteúdo, e você conversa, e eles reclamam, e a gente, o tempo todo, coordenação, direção, grupo de professores dialogando para poder estabelecer uma dinâmica, né? Um processo melhor de aprendizagem, né? Então, tem E dias você que... percebe, perdão, pode Não, pode perguntar. E você percebe que essa carga está gerando de alguma forma algo muito mais pesado em algum amigo seu ali de trabalho, né? Em algum parceiro de. Porque assim, eu digo pelo fato da minha filha, né? Ela também. Ela tem 7 anos, ainda está no segundo ano, mas a gente chegou ao caso de ela não estava nessa aula, mas chegou no grupo das mães e numa das aulas a sobrecarga, acho que emocional, porque a gente não sabe o que a outra pessoa, que os professores também estão passando do outro lado, né? Se tem alguém na família ali também que está, né, passando por essa dificuldade que está aí agora em relação a isso, ao vírus, e ela chegou a chorar, ela teve uma crise, acho que de ansiedade no meio da aula, assim, com as crianças. Eu não sei como essa sobrecarga tá chegando, no caso, se ocorreu algo do tipo entre vocês. Eu fiquei literalmente... eu falei, gente, por essas questões e outras que às vezes eu acho que realmente... Não que eu não concorde com esse, porque não tem como parar, né? As crianças não podem, né? Elas precisam seguir, obviamente. Só que eu, assim como esse lance do Enem, dessas dificuldades que a galera tem de estar o tempo todo, porque tem gente que não parou de trabalhar, tem gente que está trabalhando e ainda tem que estar estudando. Eu me lembro quando eu estudava. Eu estudava, trabalhava e ainda queria fazer esporte, então eu não conseguia lidar com tudo. Isso porque na minha época não chegava nem a ideia de que aconteceria algo do tipo, né? E ainda faltava escola, às vezes eu não tinha nem como ir para a escola, às vezes pelo cansaço ou por já ter uma outra atividade que eu queria estar unindo ali com a escola. Então, assim, não sou um ótimo exemplo de aluna, mas eu tentei também de todas as formas, porque o trabalho era tudo, né? Era sair do trabalho correndo para a escola. Sim. Então, tem mais aluno meu entrando aí. E tô muito feliz dessa galera tá aí. Bacana, pessoal. Pô, é bacana, porque, tipo, eu procuro sempre ter uma relação muito amistosa com os meus alunos e ex-alunos, então a gente acaba sempre unindo. Educação é isso, é muita proximidade. Então, assim, sobre a questão da sobrecarga, assim, eu não tenho filho, eu sou a priori solteiro, então assim, eu tenho um tempo para poder dedicar apenas a mim e aos meus estudos. Eu não tenho, tá difícil. Estou perguntando como tá a quarentena aqui. A gente está trabalhando muito. Então assim, eu tenho um colega de trabalho, por exemplo, a Bruna, professora de história lá de onde eu leciono, que ela tem uma menina, né? E assim, ser mãe, porque é uma pauta aí do grupo, ser mãe e dar conta enquanto professora dessa realidade não tem sido fácil. Então, eu não tenho que me preocupar, por exemplo, com o filho, ou com
com alguma coisa extra. Eu tenho um tempo todo dedicado a preparar as minhas aulas, a subir aula para o YouTube, né? Eu fiquei basicamente uma semana sentado das 7 às 23 horas. E eu tive um problema no cóccix que eu não conseguia sentar, não conseguia dormir com dor. Então, assim, eu não posso me descuidar porque me machuca, né? Então, assim, fora que, por exemplo, eu já tenho um ambiente até um tanto quanto próprio no meu quarto para que eu possa fazer uma videoaula. Então, assim, nós, enquanto professores, estamos tendo que fazer das nossas casas uma sala de aula, né? Nós temos que fazer toda uma ambientação. Meu irmão, por exemplo, fez toda uma mudança de logística de móveis, do quarto e tudo mais. Eu apenas virei a cadeira e coloquei para a parede, né? Então não dá, a gente não tem um investimento para poder ter um estúdio dentro de casa. Internet, tem locais, por exemplo, que o acesso à internet não é fácil. Eu tenho professores que trabalham com 2 megas de internet. Como é que você sobe um vídeo aí de quase Exatamente. 10 gigas para o YouTube para o pessoal dar uma olhada? Tem professores que não têm isso. Por exemplo, tem professores que tem um colega meu que assim, ele não é muito antenado na questão do celular, ele é completamente desprendido. E aí, ele, de repente, teve que mudar a rotina dele Do nada, é. e ele não sabia. Então, assim, eu tive a sorte, porque o meu irmão que está aí, ele fuça mais nessas questões e ele conseguiu o Já tem aplicativo. um apoio, né? E aí a gente está aí editando vídeo, basicamente virando um youtuber, né? Mas eu ainda sou um tanto quanto tímido. E também já como é que fala? Querendo ou não, já chegou a um caos, né? A internet já está um sobrepeso, pode-se dizer assim, em relação às redes. Porque chega um horário que todas as. Eu abro meu Instagram, tem umas 50 lives rolando ao mesmo tempo, assim. Então, se já é difícil, não tendo esse congestionamento de rede, né? Quando não tinha, imagina. Mas vamos tentar entrar no tema, então, para a gente não. Porque infelizmente, a gente tem 1 hora, porque senão o Instagram derruba. Tá bom. Se a galera pedir, e caso haja aí a necessidade da gente, a gente pode voltar, se você quiser. E a gente, né, mantém, não tem problema algum. Se o pessoal quiser, volta e a gente continua. Então, você quer começar abordando alguma coisa já? Porque a gente hoje, então, vai falar sobre a desconstrução, sobre o machismo. Pode começar, aproveita aí que a galera tua tá por aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite, tá? E a dizer que para mim é um desafio, porque não é local de fala meu aqui. Então, assim, o local de fala é visado para as mulheres, é um grupo de mães. Me sinto até um tanto quanto lisonjeado, porque eu também, ali do lado da maternidade, eu não sou pai, mas embora tenha sobrinhos. Mas sou educador e tenho experiência em lidar com criança e percebo que enquanto professor, me considero muito bem sucedido. Então, como eu sou professor de filosofia, eu não poderia não perpassar por Simone de Beauvoir hoje, no seu texto Segundo o Sexo, quando ele diz que não se nasce mulher, né? Se torna mulher. E o existencialismo tem esse caráter, por si só, de pensar os conceitos a partir do momento em que nós nascemos e entramos no mundo. Então, assim, durante a história da filosofia, com Platão, sempre trabalhando a questão da ideia, né, dos conceitos, de que primeiro nós temos o mundo das ideias, aquilo que está no abstrato, aquilo que é conceitual, e depois a gente joga os conceitos sobre esses objetos, né, e aí os objetos precisam necessariamente seguir os conceitos. Então, a partir da ideia do existencialismo, eu lembro de uma aula aqui agora que eu estava falando sobre a questão de gênero, e de hoje, em sala de aula, tocar em gênero é um fuzuê total, né? Porque o pessoal acha que você já está induzindo o filho a ser gay, a ser homoafetivo, e uma coisa não tem nada a ver com outra. Nós só estamos discutindo que, a partir de uma perspectiva existencialista, não ditar um novo conceito, uma regra, impor sobre o outro, né? Porque o conceito homem e mulher, ele é um conceito construído pela história da humanidade. Ninguém nasce homem ou mulher, né?
se torna homem, se torna mulher. Aí, a partir de Simone de Beauvoir, a gente se torna mulher, né? Então, assim, é esse processo existencial, esse processo histórico que a humanidade impôs o modelo, e aí o ser humano acabou por conta da religião também, aí, me desculpem os que são cristãos aí, o cristianismo tem um peso muito grande em fortalecer toda essa apropriação do conceito de homem, legitimar toda uma realidade de homem, de uma existência entre homem e mulher, que a qual foi acontecendo no mundo, e o homem, por ser mais forte fisicamente, acabou sobrepondo nessa luta de potências, né, se sobrepondo à mulher e fazendo valer a força. Então aí a gente vai ter alguns leques aí de discussão, mas a priori delimitar muito bem isso, de que é uma necessidade de quebrarmos um pouco a questão dessa construção a priori do em cima sujeito. De órgãos genitais, né? Tipo, porque assim, o sujeito, por exemplo, eu lido muito com adolescente, com jovem, então assim, ser homem e ser mulher já está dado, né? Então, será que ser homem mesmo é cumprir esse papel, né? Aí quando a gente fala do machismo, de ter que ir para cima, ser ativo, né, de conquistar, de cercar, de ter várias mulheres, então, de lidar com essa sexualidade, por exemplo, no campo da sexualidade desse jeito, será que não existe um outro caminho para que eu possa ser homem, né? E aí a gente, enquanto professor, eu não sou mulher, não cabe a mim o discurso, mas a gente tem a questão do funk na periferia, que entra com muito desrespeito à imagem da mulher, e o tempo todo, porque eles consomem, né? Mas tá, até onde essa música não está, por exemplo, me dando um conceito a qual eu não consigo ter a liberdade de não me tornar aquilo que eu desejo ser, né? Então, assim, porque eu fico ouvindo as letras de música, assim, é muito claro o papel de objetificação sexual que é imposto à mulher, né? Eu fico pensando, né? Pô, será que estão dando uma outra realidade para a menina da periferia ser mulher? Ou ela tem que ser mulher só se ela dançar, se ela rebolar, se ela transar com 3, 4, 5 e ser objeto sexual, né? Então, assim, eu procuro sempre fazer essas discussões em sala de aula, trocar essa ideia e bater um papo e dizer que, enquanto seres humanos, homem e mulher, nós estamos sempre abertos para podermos ser quem quisermos ser, né? Não estamos pré-definidos, estamos abertos. Mas isso é sempre um diálogo constante, né? Porque tem alunos que vêm de uma outra orientação, vêm de uma outra educação dentro de casa. Então, essa desconstrução que você já tem que fazer de fora para dentro, né, da escola. Então, assim, a gente já vem, lógico que tem espaços e espaços, mas, por exemplo, de reunião em sala de aula, toda hora a gente, não, porque as meninas não podem vir de determinada roupa, ou não sei o que e tal, a gente sempre fala assim, existem locais apropriados para... a Ana Cecília ali, minha coordenadora de sala. E assim, acabei me desconcentrando. A questão, a gente fica podando, né, a forma com a qual a mulher utiliza o próprio corpo. E nas instituições, principalmente escola, que a gente já está pensando em escola como espaço cultural onde o ser humano possa explorar também as conexões sociais, e isso está muito claro, porque os alunos não aguentam mais ficar em casa, porque a escola não é só um lugar onde eu sento, eu leio o texto e aprendo, não. Eu tenho conexões reais com pessoas, com colegas. Casa mesmo. Com professores. Então o pessoal tem muito medo, nossa, porque vai acabar a escola, porque agora com o ensino à distância, a figura do professor se tornou obsoleta. Não, agora se viu, diante da pandemia, que o professor... A necessidade, exatamente. A necessidade. Então, assim, aí o pessoal fica, pô, mano, eu tô aqui com meu filho, uma semana não aguento mais, mas a gente fica com ele na escola, às vezes 7 horas, período integral, fica lá o dia todo. Mas essa dinâmica que a gente tenta trazer, de refletir sobre o novo papel do homem, o novo papel da mulher dentro
dentro da sociedade. E eu por transitar em ambientes diferentes, eu leciono para o EJA, leciono para o fundamental, leciono para o médio. Eu percebo que vem um grupo que já lida com isso sem problema algum, sobre a questão de gênero, sexualidade. É o Wanderson, abraço, sobre a questão da sexualidade, e não tem problema algum com isso. Enquanto vem um outro grupo que não é o que eu quero, mas já respeita, né? Eu respeito, eu não é o que eu quero, não é o que eu busco, mas você quer desse jeito, eu respeito. Mas tem ainda um outro grupo que é muito difícil de lidar. Assim, eles são machistas mesmo em sala de aula, né? E assim, não tô aqui. E tem o grupo também de até onde você respeita, né? Porque e assim. É aquele. O respeito que é tipo, mas sim, não comigo, mas não com o meu filho, mas não com a minha filha. Existe sim. ainda, infelizmente, e aí, nessa. E aí tem um pouco da questão da. Pessoal, não, porque existem mulheres machistas e tal. Mas não é a questão de afirmar e utilizar o discurso, porque não conhece uma outra forma de ser mulher enquanto ser mulher no mundo. Então, assim, eu não posso dizer enquanto homem o que é ser mulher nesse novo mundo. Entendeu? Então a gente precisa cada vez mais dar voz à mulher que se libertou para mostrar a essa nova geração de mulheres que estão vindo, ou essa nova geração de mulher que aí está, que já se empoderou, de mostrar realmente o que é ser mulher. E aí, enquanto homem, respeitar esse espaço. A mulher está aí, ela rompeu barreiras, conquistou seu espaço no meio social, no meio político, no meio acadêmico, né? Eu tive professoras formidáveis, tem professoras que eu sigo aqui no YouTube, devem ser respeitadas porque conquistaram o seu espaço, porque são seres humanos e querem ser assim, né? Então eu preciso respeitar, né? Então assim, a gente sempre esbarra na questão que eu vejo do homem não... O que eu percebo nos meus alunos, e isso é muito claro, é de perderem o papel de protagonistas da história. Isso para mim é muito claro. Então, eles se apequenam, assim, eles ficam, tipo, incomodados, assim, tipo, quando percebem que a mulher se empoderou. E que chega na discussão em sala de aula, elas falam, às vezes, primeiro que eles, e eles querem falar, e às vezes elas são mais dedicadas que alguns, acabam se saindo muito bem. E assim, quando eles começam a ver que se empoderou e de que, diante do mundo que foi projetado para ele, né, dentro do patriarcado, de que ele vai ser o progenitor, de que ele vai cuidar, de que ele será o pai de família, né, que tudo girará ao entorno dele como se ele fosse um deus, isso ruiu, isso acabou. E ele tem que lidar com isso. Porque as meninas que estão ali do lado dele, exceto essas que ainda não tiveram contato com a Né? ideia feminista, né, com a ideia feminista do despertamento, da liberdade, da escolha, porque tem mulheres que não, é isso que eu quero para minha vida, né, eu conheço tal, mas eu quero casamento, eu quero ter os meus filhos, eu quero ter uma família, sem problema algum. O problema é quando eu não tenho essa liberdade de escolha, quando esse mundo já me é dado e eu não consigo fazer nenhum tipo de questionamento. Então, mas eu percebo que os meninos, tipo assim, eles estão, assim... E aí, talvez, seja o cerne, o seio... aí eu não tenho respaldo científico, filosófico, teórico para falar sobre, teria que parar e debruçar e fazer pesquisa de campo, do ícone da violência, porque assim, aquilo que é meu está sendo tirado, que é do homem, o mundo era do homem, e não é mais do homem. O mundo pertence agora a um ser que é feminino, né? E eu tenho então, que agora... Você acredita que para diminuir o índice da violência, mesmo a gente não tendo estatisticamente aqui, você criando na educação mesmo essa parte da reflexão? Sim, sim. E assim, a parte da reflexão e do entendimento de que assim, o mundo não é mais do homem, né? O mundo é do ser humano, né? Seja ele homem, seja ele trans, seja ele mulher, e de que eu devo respeitar isso, e que isso não é ruim. Embora, por exemplo, porque assim, parece que é uma perda gigantesca, assim, parece que eu estou perdendo um terço do meu ser. Não, a mulher tem seu espaço, o trânsito tem seu espaço, o homoafetivo tem o seu espaço,
E eu tenho meu espaço enquanto homem. Eu preciso aprender a me refazer enquanto homem nesse mundo. E como faz isso, queridão? Não tem receita não. Bora se desafiar. E penso eu que a questão é sempre respeitar o outro, né? É sempre olhar para o outro com uma questão de respeito. E aí é onde a educação pesa. Aí é onde a educação pesa, porque a gente tem crianças, e aí dentro do meu contexto, que é a escola, que o conceito de machismo vem muito arraigado, assim. Para poder fazer aquela desconstrução é muito difícil. Então você tenta fazer a desconstrução em sala de aula, com cuidado, com respeito, e aí chega dentro de casa, ele se reapropria daquilo novamente, porque é o que é passado Exatamente. dentro de casa. Então, assim, E você já teve algum desentendimento com algum pai ou com alguma mãe pelo fato de você tentar gerar essa reflexão de desconstrução, mesmo que sutil, né, da sua forma, e ter gerado algum desconforto entre, ou nunca, sempre a mensagem chega de uma forma que eles conseguem ir trabalhando ali, de certa forma, a coisa sutil como você tenta passar. então, assim, eu não, em sala de aula, toda vez que eu percebo atitudes de desrespeito, racismo, homofobia, e machismo, são coisas que os meus alunos que estão aí, eles sabem que assim, eu pontuo na hora, são coisas que eu não deixo passar. Então, assim, são coisas que eu levo até as últimas consequências. E aí, no que tange a gênero, a tudo, não tem distinção. Houve desrespeito, houve preconceito, a gente vai tratar e vamos cuidar. Então, assim, o machismo, ele é uma doença, assim como o preconceito é uma doença, assim como o racismo é uma doença, que precisa ser tratada, não pode deixar batido, porque se deixar batido, a gente normaliza a violência. É a partir do momento que a gente normaliza a violência, alguém se apropria disso. E aí a gente vive num mundo aí, e aí falando de valores morais, onde alguns grupos aí se apropriam da violência como valor moral e legitima um estado nas relações entre pessoas de violência. Então, assim, você pega um Fundamental 2 e tem grupos que não sabem dialogar entre si, se não for de uma maneira violenta. Então, assim, o papel enquanto professor, enquanto cidadão, e aí não é papel só do professor, não é papel, por exemplo, só do pai, é do cidadão, de promover a educação, de pontuar. Porque às vezes a gente vai para a escola, e isso está na legislação, o papel da educação, ele é um papel da sociedade, não é apenas do pai e da mãe, porque infelizmente a gente encontra um grupo de professores, não, mas eu não tenho que educar filho de ninguém, eu quero chegar em sala de aula e eu quero lecionar. Não, não existe isso. Se o cara ele chega em sala de aula e não tem os conceitos básicos para transitar lá, eu os darei. Né? Se eu encontro pessoas na minha realidade que precisam da educação básica para poder transitar no mundo, a gente não pode, por exemplo, colocar um pé para trás, porque se a gente coloca um pé para trás, essa violência que ele promove vai me atingir futuramente, a minha geração. Né? Por exemplo, eu tenho uma sociedade, né? a gente vive em sociedade. Então, assim, toda vez que eu esquivo da minha responsabilidade enquanto cidadão, enquanto professor, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tio, enquanto que for, eu sou passível de sofrer isso lá na frente. Sendo negligente. Tá? Então, assim, é um mundo bem complexo o tempo todo. O tempo todo. Tem alguns alunos meus que eu percebi aqui que jogam bastante alguns jogos online, por exemplo, o League of Legends, que é um jogo que é intitulado. Se um menino joga, normalmente no grupo da escola ele é intitulado porque o League of Legends é um jogo de bichinha. E, por exemplo, eu entro no grupo às vezes para jogar e algumas meninas entram para jogar, porque é um jogo online, eles montam os grupos e assim, quando existe uma possibilidade do agressor ele se blindar e não dar as caras, é o ambiente onde ele mais se apresenta assim, no chat do LoL, quando existe alguma menina jogando. Nossa, eu já fiz, por exemplo, a Riot Games, que é a que promove o jogo, inúmeros relatórios que eu faço de jogadores que entram sendo assim, de maneira banal, só porque é mulher jogando.
Ele, não, a mulherzinha devia estar lavando louça, você reporta, e aí a Riot, que faz o jogo, vai lá, pune o cara, mas a gente nunca sabe de que maneira ele foi punido, que foi uma reclamação que eu fiz no jogo. Tá, ele foi punido, mas eu não sei. Eu preciso saber. Né? Porque assim, não podemos mais tolerar ambientes tóxicos, um ambiente onde o machismo seja né? proliferado e tudo mais. Então, é isso. É o que eu penso, percebo e é o que eu procuro fazer, né? Mas, mas o que a gente precisa desconstruir é o machismo enquanto algo natural, né? Porque existe uma esfera da sociedade que nutre isso, de que é o instinto, é para ser assim, mas a gente não somos mais animais para viver à base de instinto, nós somos Homo sapiens sapiens, que sabe, né? Então ser machista é errado, né? Para mim é errado, tá? Então assim, por quê? Porque fere o outro, porque usurpa o outro do direito de ser como ele quer, né? Então, assim, a partir do momento que eu sou machista, né? E, por exemplo, em algum ambiente eu ouço um não de uma mulher, eu tenho que aprender a lidar com isso, pronto. Aprender a lidar com a rejeição, e aí? Pronto, é a vida que segue. Eu ouvi um não, Sim, evolua, né? Evolua com esse seu evolua, não. se melhore, mas o que a gente vê não é isso. A partir do momento que um grupo ouve não, parte para o enfrentamento, né? Parte para a questão da violência. Então, Sim, sim. então isso não pode ocorrer nas relações mais entre homem e mulher, né? Então, assim, falou não é não. Não tem que insistir, não tem que... E é muito isso, porque, assim, os alunos, por estarem num processo de transição, alguns ainda, por conta de alguns ambientes nocivos e mimados, não sabem ouvir não, né? E aí quando se depara aí com o professor Kicker que eu falo não e vai ouvir não e vai ter que respeitar, e aí vai ter que respeitar mesmo, porque a gente tem o apoio da legalidade, né, do ECA, tem o apoio da legislação a nosso favor, de fazer ele compreender que ali não é mais um espaço onde ele faz o que ele quer, onde ele age com preconceito, onde ele violenta o outro com palavras, né? Então isso não vai ser tolerado. Mas é isso, de não tolerar mais. E enquanto homem, filho de uma mulher que admiro muito, que é a minha mãe, a dona Noália, enquanto irmão, né, enquanto tio, enquanto amigo, né, enquanto ser humano, percebo que, enquanto homem, é essa atitude. Eu preciso fortalecer e caminhar com o discurso feminista para empoderar mais as mulheres que ainda se sujeitam a estar num relacionamento abusivo, por carência, por falta de conhecimento, por falta de uma referência feminina que me desse um outro viés, como é ser mulher no mundo, porque a gente vive numa sociedade assim que a gente vai se espelhar no outro, né? Às vezes a menina teve uma mãe que é daquele jeito e para ela ser mulher é daquele jeito, então é esse papel, né? É aí que entra a desconstrução, né? Que a gente conseguir quebrar todo esse ensinamento equivocado, vamos dizer assim, dos nossos ancestrais, que trouxeram esse patriarcado, né? E o mais legal de tudo é o que eu tinha até escrito aqui, todo mundo ter essa percepção comum entre homens e mulheres de que o machismo é prejudicial. Se a partir do momento que um próprio homem está falando que o machismo é prejudicial e a mulher estamos nos unindo nisso, gente, é algo que deve ser muito levado a sério. Né? A forma como você... Eu até tinha escrito aqui uma pergunta, como que você repreende as atitudes machistas e sexistas dos seus alunos. Você até falou, mais ou menos assim, por base, que você repreende tudo, mas como que vocês, de certa forma mesmo, tratam isso? Vocês chegam a fazer campanhas dentro da escola? Existem movimentos de feminismo? Que eu estava, pela pesquisa que eu fiz muito
superficial, claro, Uhum. porque é um assunto muito complexo. Imagina a quantidade de escolas, né, redes e tudo, de ensinos. Eu vi dentro da própria escola movimentos feministas com nomes até, né, já com suas bandeiras levantadas, criam cartazes. Existe algum projeto dentro da escola, elas chegam até o conselho. Essas meninas de 13, 14 anos, eu não sei qual é a idade também, elas chegam até o conselho e conseguem, dentro do conselho, estar conscientizando os próprios pais dentro da casa delas. Existe ali com vocês também todo esse. E digo, gente, em relação ao bullying também, tá? Que é criando, porque querendo ou não, o machismo e tudo vai entrando dentro do bullying, que é o racismo, a homofobia, a xenofobia e tudo mais, que você também já apresentou. Dentro da sua escola, vocês têm esses projetos, vocês tentam movimentar isso, ou infelizmente ainda mantém ali só com você, nesse seu pensamento reflexivo, você já conseguiu expandir isso para a rede toda e Ó, trabalhar de forma mais complexa lá dentro, como antigamente na minha escola tinha, como que chamava aquela galera que se junta para fazer Grêmio? isso, um Grêmio, né? Monta lá a sua, sua equipe, né? Pode dizer, de pessoas ali, monta uma chapa e não sei como né? Levado isso mesmo tão a sério, assim, dentro do. Porque até essa coisa de roupas e tudo, se você consegue ter um grupos, né? Não necessariamente que eu li um grupo de meninas que começaram duas, três, e hoje tem 20 meninas que já trabalham ali. E, gente, não só meninas, o que a gente mais gostaria, né, para a gente estar aqui hoje também falando sobre isso, a gente também está tentando trazer essa desconstrução, que nem eu pus aqui. Mas cabe apenas à mulher desconstruir essa cultura? Não. Então a gente está provando isso hoje, né? E você já prova isso fazendo essa reflexão entre a sua turma, Não, os não seus porque, por exemplo, próximos. a última pergunta que você fez assim, eu tenho desejo um dia, se acontecer, de ter a oportunidade de ser pai, né? E eu posso ser do pai de uma menina. Então, como é que eu vou ser machista sendo pai de uma menina? Não, não cabe, não Tem existe. muito, infelizmente. Então, eu tenho que ensinar minha filha que ela tem que. Não dá, não dá, né? Mas, assim, sobre a pergunta da escola, eu te agradeço. E é uma pergunta muito pertinente, porque, assim, é um diálogo que eu tenho com a minha terapeuta e professora de psicologia da Faculdade de Teologia, Cláudia Guedes. Cláudia Guedes, meu Deus! Mandei para ela o link hoje. Eu não estaria hoje aqui se não fosse a Cláudia Guedes, tá? É uma referência enquanto mulher, enquanto professora para mim. E eu sempre levo ela na escola para fazer Setembro Amarelo, ela sempre vai de maneira gratuita mesmo, para falar sobre depressão na adolescência e tal. Eu esbarro em um problema na escola, porque assim, eu não sou efetivo no Estado, então eu sou um professor contratado. Então eu não permaneço numa escola há muito tempo, mas sempre procuro fazer o diálogo, o Dia das Mulheres. Eu não vou citar o nome aqui, por exemplo, de escolas, porque Sim, não quero não é expor o necessidade. grupo nem nada, mas teve uma escola há um tempo atrás que no Dia das Mulheres eu fiz a discussão sobre, né, o Dia das Mulheres. Desculpa. E Imagina. sobre a questão de atitude de machismo, eu nem considero, por exemplo, essa atitude recente de um aluno meu, porque eu acho que não foi machismo, assim, foi só uma incoerência de pensamento. Ele falou assim, professor, eu vou falar porque eu tenho uma liberdade de falar em sala de aula e tal, e eu sei que você vai pontuar de maneira correta, você sempre vai indicar um caminho a qual eu posso escolher, jamais ditando nada, jamais impondo nada, é sempre um caminho, é sempre Uma uma reflexão. reflexão mesmo, né? Filosofia é isso, né? Filosofia é isso. Então, ele disse assim, professor, eu acho mais errado ter o Dia Internacional das Mulheres. Tá, por quê? As meninas já. Eu falei assim, não, peraí. Ele tá com a fala, sala de aula, espaço democrático, ele tem o direito de falar, né? Ele falou assim, não, professor, porque, pô, se existe o dia da mulher, existe também, deveria existir o dia do homem, né? Aí eu expliquei para ele, falei assim, então a gente tem o dia da mulher como uma data simbólica, e faltam algumas informações aqui. Mas não tem como querer um dia do homem, sendo que a história da humanidade foi cunhada pelo homem e a mulher foi escondida pelo homem, né? Então, assim, a história da humanidade é a história do homem, né? Então, assim, não tem como querer um dia especial para o homem, porque a gente já teve a história da humanidade já. Então, do século
passado para cá, com a evolução do pensamento, né? Aí citei Simone de Beauvoir, da questão do existencialismo, que o feminismo veio à tona como uma forma de, de, de resposta a essa violência a qual a mulher já vinha sofrendo há muito e muito tempo. Vai lembrar que, por exemplo, a Olimpíada de Gusses na Revolução Francesa, quando todo mundo aí falando dos direitos do homem, ela não, mas vamos matar os nossos direitos, o direito da mulher também. Pegaram ela e levaram para a guilhotina e arrancaram a cabeça. Então, assim, a história é a história do homem, então não tem por que ter um Dia Internacional do Homem. Né? A gente não, aqui, pelo menos pelo nosso Google, existe o Dia Internacional do Homem. Sério? E tem aqui também o Dia do Homem, que é no dia 15 de julho, mas aqui está falando de 2020, pode ter criado agora. Mas existe, passou a existir. Então a gente pode ver que ainda há muito, né, a ser, de certa forma, discutido mesmo. Eu queria responder outra pergunta porque é importante, porque assim. Claro. Eu fiz a discussão e aí como você dá a liberdade, alguns discursos, por exemplo, de assédio sempre vem à tona, né? E uma das instituições onde o assédio é muito grande é a escola. Então, assim, de inúmeras alunas que sofrem assédio o tempo todo. E aí, infelizmente, não só apenas dos colegas de turma, até mesmo de professores e professoras, tá? Então, assim, conversei com a coordenação, você tenta levar para frente, mas, assim, a gente sempre esbarra muito no burocrático. A gente sempre tenta deslegitimar o discurso do mais fraco, até mesmo no ambiente escolar. E enquanto professor, ser professor é ser muitas das vezes sozinho. Então, assim, você trabalha em um gueto somente seu, você faz um trabalho sozinho. Então, às vezes uma aluna chega ao professor, não estou me sentindo muito bem, e o professor percebe, o professor que se preocupa, o professor que caminha com conhece de verdade, né? Você percebe. Então, por exemplo, chega em sala de aula, fulana de tal sempre sentava em determinado lugar, extremamente participativa. De repente, 2 semanas depois, 3 semanas, mudaram completamente de local na sala de aula e, de repente, por que eles mudaram de lugar, meu? Ah, professor, porque tem alguns colegas aí seu de trabalho que assediam a gente, fazem comentário referente à roupa, né? E aí, infelizmente, a gente ainda tem algumas escolas que legitimam o discurso de as meninas não precisam, não vamos permitir que as meninas venham de decote para que os professores não olhem. O professor não tem que olhar decote de aluno, entendeu? O professor que lide com o seu desejo, com o seu apetite roupa pessoal. Nunca pode ser algo, né? Claro. Então, assim, a gente ainda tem enxertado dentro das instituições o pensamento machista, entendeu? Então, assim, a questão do libido, acabei de ver aqui o comentário da nossa colega sobre a questão do instinto, sempre colocado acima, como ser humano, como se o homem não fosse racional, ao ponto de, tá, tudo bem, tô com desejo, é bonita, mas não importa, entendeu? Ela não pode ser alvo. Guarde para você, então, sim. Enquanto aluna, enquanto aluno, não pode ser alvo do meu desejo, é meu aluno, é alvo do meu conhecimento, do meu saber. Né? Se existe algum professor que eventualmente depois queira se relacionar com um aluno, com uma aluna e houve uma afinidade, que aconteça num espaço que não seja mais onde vai ferir a ética, né, de relação entre professor e aluno. Namora depois, quando tiver 18 anos, aí ninguém tem nada a ver com isso. Agora, enquanto professor e aluno, é inadmissível. E aí não é uma questão só de heterossexualidade, tem também a questão de homoafetividade. E aí não é, aí no caso... Aí já não entra nem mais no gênero, né? Não entra mais nem na questão do machismo, porque tem meninas que já reclamaram para mim de professoras que assediam. Já teve meninos para mim que reclamaram de professor homem que os assedia, na questão da homoafetividade. Então, assim, o espaço da escola é um espaço assim, onde eu preciso, seria mais uma luta pessoal, porque você falou do meu desafio, mas assim, de professores que possuem a percepção de que assim, existe mesmo voz de meninas na periferia que são assediadas dentro da escola
mas que não levam isso para casa, porque o pai não ouve, a mãe não ouve, e chega dentro da escola, juntamente com a coordenação e com a direção, ela não é ouvida. Se a escola for na periferia, piorou ainda. Se a escola for próxima a uma diretoria de ensino, aonde a supervisora está presente, o problema é resolvido com mais facilidade. Quando vai para o gueto e para a distância, fica muito difícil. Então, assim, é um problema que eu esbarro, porque assim, eu não tenho palavras. Porque assim, você vê acontecendo, você tenta orientar, você tenta conversar, mas sabe aquele sentimento de que vai ficar nisso mesmo? Que Então, é a minoria mesmo, né? então A assim, gente passou falando da. o que eu me preocupa é assim, que a violência naquele ambiente se normalizou. E aí eu silenciei a voz de alguém que está sofrendo uma violência dentro de um ambiente de escola, de educação que é escola, e que eu não ouvi, porque eu não quero, por exemplo, às vezes levar um professor meu, estou falando enquanto direção ou coordenação, não quero levar um professor meu que tem uma vida acadêmica, que aí se algum professor estiver vendo isso aí, vai até falar, pô, mas o cara é contra os professores. Não, não é isso. Luto com outras os professores, atitudes, né? outras Irresponsáveis coisas. e Luto com, absurdas. luto com os professores, caminho junto. Toda vez que tem paralisação, a gente vai, né? Busca, a gente paralisa junto, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Se um professor, né, entrou dentro aí do Estado, da prefeitura, né, através do seu mérito, Como conseguiu lá ser, como pai, como avô, como mas aí pessoa. promover uma atitude de assédio Gente, para com o aluno, ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido, ele tem que ser exonerado, tem que perder o cargo. Porque assim, sim. isso não pode acontecer. Mas Então, aí. é que a partir do momento que a gente começa a dar voz aos jovens também, né? Porque, infelizmente, ainda vem essa coisa dos jovens não terem. Eu acho que, obviamente, muito pode ser mudado, mas a gente sabe que, infelizmente, os jovens, a criança, né? A gente vem de uma estrutura de que eu, pelo menos particularmente, eu não tinha voz. Eu era uma criança, eu deveria me manter calada até o momento que eu achei que os adultos em si, à minha volta, achassem que eu tivesse o meu direito de fala. Então a gente precisa, obviamente, desconstruir mais muita coisa e saber que os jovens de hoje em dia, eles estão ensinando muito mais a gente do que a gente a eles, né? Você como professor, obviamente, nessa troca, você também deve perceber isso, né? Então, assim, ano passado eu trabalhei com o professor Alexandre, um professor, assim, extraordinário, um cara que eu admiro muito. Referente à consciência negra, ele fez um trabalho lindíssimo. Eu ainda tenho umas fotos aqui, ele deve ter. Mas, assim, tava lá sozinho. Se não é uma professora de português a nível para ajudar um outro professor, você caminha sozinho. Então, você não tem muito. Ser professor às vezes é ser muito solitário. E principalmente com referência a isso, tá? Elaborar um projeto é difícil, é difícil, é difícil. Quando você tem um grupo mais coeso na escola que já está um tempo junto, é mais fácil. Mas existe toda uma É, fragmentação interna do Estado referente a professores que não permite você construir um trabalho a longo prazo. E sem dizer que ser professor não é algo fácil, você estuda pra caramba, você não é bem remunerado, você tem uma carga horária altíssima para você ter uma vida digna enquanto professor, você tem que se submeter a ter um número muito grande de aulas para poder atingir os seus objetivos financeiros e tudo mais. E, e não é reconhecido. Então, todo o e pega sistema. responsabilidades, né? E pega Todo o sistema. responsabilidades que vêm de É, casa para e aí você todo, também, tá? todo sistema rui, né? O trabalho do professor para fazer essa desconstrução, seja aqui, por exemplo, do machismo, do preconceito, de fazer o empoderamento da consciência, da razão, da educação, do saber. E ela só ressalta todo o esforço que os professores aí, muito válido hoje, fazem, né? Para poder mostrar o trabalho, não deixar as crianças aí sem aula, né? Que é diante da pandemia. Sim. Mais alguma pergunta? Bom, eu não Eu, tenho, acho que mais alguma, deixa eu ver. Oi. É,
Ah, tá. Eu tinha colocado o que você faz para contribuir com o empoderamento das suas alunas. No caso, se você. É que é aquilo que eu acabei entrando no projeto, né? Na verdade, era para falar mesmo do projeto, mas como você já explicou também, pelo fato de você trabalhar de forma. Porque eu não sou professora, eu sou extremamente leiga em relação a cargas horárias, né? A distribuição aí do trabalho de vocês em escolas. Então, você acaba não conseguindo, de certa forma, criar uma coisa muito mais concreta na escola, pelo fato de você, às vezes, estar, né, como que pode se dizer, vulnerável, né, a fechar um ciclo ali com professores, para estar criando algo. Era mais essa coisa mesmo do empoderamento, como você Então, consegue empoderar essas meninas que você percebe que não tem ainda essa percepção que, né, que já vem, né, com essa construção da casa, que deixa a gente numa cegueira, de certa forma, né? Olha, eu trato as minhas alunas como eu trato uma outra mulher na minha realidade, tá? Então, assim, eu não sou perfeito, eu tenho os meus problemas. Já não quero me desculpar, mas eu sou um homem que fui construído dentro de uma matriz machista. Então, esse processo de desconstrução foi à medida a qual eu fui me educando, né, à medida a qual eu fui construindo o meu saber, que eu percebi que eu não poderia mais ter atitudes machistas como eu tinha, tá? Então, assim, a minha atitude para com as minhas alunas não é só para com as minhas alunas, ela perpassa pela minha conduta enquanto ser humano, que alcança as minhas alunas. Então, assim, eu não gostaria que uma mulher se sentisse desconfortável comigo a ponto, tipo, eu não quero ter amizade com esse cara porque em determinado momento ele vai me assediar, ele vai dar em cima de mim. De saber esse limiar, tipo, existe aqui algo onde, pô, a gente poderia tentar algo aqui desrelacionar, mas não, existe uma relação aqui de amizade, eu não vou ultrapassar isso. De conceder às mulheres que acompanham a mim em amizade, no meu convívio, de que não. Assim, eu, enquanto ser humano, enquanto homem, eu procuro me colocar no local do outro, ter empatia. Eu me sentiria muito mal se eu tivesse medo de estar do lado de uma mulher. Então, assim, estar do lado de um homem, seja ele tio, seja ele vizinho, seja ele o homem que caminha na rua, o rapaz da minha igreja, o professor em sala de aula, eu não quero ter medo de estar perto dele. Eu não quero ter medo de ter medo de ficar sozinho com ele, que de repente ele vai me assediar, ele vai dar em cima de mim. Então, assim, eu até estava vendo um vídeo aqui da Maria Homem na Casa do Saber, desse limiar entre a questão do flerte e do assédio, né? De que nós homens temos que reaprender isso, né? E respeitar quando é que eu estou ultrapassando o limite, né? Então, isso tem que ser muito claro de que eu não estou assediando. Então, eu nunca. Eu acho que o empoderamento começa por aí, de que. Da sua atitude, né? Da sua desconstrução automática. Mas sempre dialogando. Você tem o direito de expor as suas ideias, você tem que dizer. Você presenciou uma atitude, seja com o professor, seja com o colega na sala de aula, seja com o tio, você tem o direito de falar. Você tem a liberdade de falar e ser ouvida. Se você não ser ouvido, bata o pé. Eu preciso ser ouvido. Meu discurso não pode ser deslegitimado, não pode ser, rasgado, não pode ser jogado. Eu preciso ser ouvida no caso, né? Então, é isso que eu digo. Então, todas as vezes que... Às vezes a gente perde conteúdo mesmo. A gente fica ali discutindo 2 aulas, mas vai parar e vai falar, né? Então, assim, já tive, por exemplo, lembrei da Júlia, uma aluna que eu tive lá no Van Dyck, e fui dar aula no 2º ano e a gente tocava no feminismo. E ela, não, mas você não pode falar de feminismo porque você é homem. Eu falei assim, olha, enquanto o conhecimento específico da área com o tema proposto, enquanto homem eu posso dizer, vamos fazer o seguinte, você é mulher, então que você apresente o tema. Eu vou só fazer a intermediação. Então você deu espaço para que ela pudesse falar, né? E gerou todo um fuzuê e deveria gerar mesmo. Porque era para isso mesmo. A intenção, e tal.
É, mas é isso. Então, é questão de postura, hum, da pessoa se sentir, seja qualquer outra pessoa, mulher, que seja no meu convívio, aluna, de que eu não vou deslegitimar o seu discurso, não vou assediar, não vou, de que eu estou caminhando junto. É mostrar para os homens que assim, o empoderamento, né, de você estar junto ali no feminismo, de estar participando junto, não necessariamente você tem que estudar sobre aquilo, ou tem, né, que estar totalmente, teoricamente, preparado para aquilo, mas a partir do momento das suas atitudes, que é o que você está falando, gente, você já está agindo, você já está levantando a bandeira, querendo ou não, feminista, diante do respeito. A partir do momento que você respeita, a partir do momento que você tá ali do lado, ouve um amigo falando, e aí tu bate no peito dele e fala, não, mano, pô, não rola. Entende? A partir do momento que você ouve uma brincadeirinha, é assim que a gente vai conseguindo pequenamente transformando isso, eu falo mesmo até para os meninos, né? Que tem os brothers ali, que estão ali trocando ideia. Meu, tu viu? Rolou ali uma brincadeira que não foi legal, tá vendo que tá desrespeitando. A partir do momento que você sente que te incomodou, você já tá fazendo feminismo, você já tá levantando a bandeira, né? Ô, Pri, ó, quer ver? Eu tô com um aluno aqui online, que é o João Pedro. Ele se formou ano passado lá no Maria Aparecida Nígado Grava, lá no Taboão da Serra. Pedrão, um abraço. Ele comentou aqui, ó, já tive colega minha que passou por uma situação de um comentário desnecessário e infelizmente tiveram outros da sala que chamaram de frescura. Então, assim, tá vendo como deslegitima o discurso, menospreza o discurso? Isso não pode acontecer. Então, assim, tem dor. Quando eu me considero negro, embora dentro do colorismo, né, eu tenho a pele mais clara, mas já fui alvo de violência racial, né, de racismo. Então dói, fere a alma. Então, assim, quando eu digo que eu sofro racismo, eu não quero que as pessoas acham que eu estou sendo frescurento ou que eu sou fraco. Fazendo de vítima. Ou aí a gente vai, aí tem um jargão que as pessoas utilizam atualmente que eu odeio, que é o mimimi. Dizer que o discurso do outro diante de qualquer violência é mimimi, para mim é assim. É um crime. Mano, é assim, eu repudio total, porque assim, é você dizer que o outro não tá dizendo nada. Porque o que é o mimimi? Mimimi não é nada. Então, assim, a minha dor, ela é alguma coisa. A gente tem que parar de achar que a dor é um discurso vazio. Se a pessoa chegou a verbalizar, esse discurso deve ser visto, deve ser ouvido, né? Aí a gente tem aí um número de pessoas hoje na contemporaneidade passando por vários problemas psíquicos, psicológicos, depressão, justamente porque não adianta eu dizer, porque não vão me ouvir. Então, assim, a violência vai se perpetuar, vai continuar e, infelizmente, tem pessoas, né, que chegam a tirar sua vida, né? Não, o número, nem tendo numerações estatísticas, mas eu fiz um projeto na escola também, o ano passado, e a gente levantou exatamente temas específicos a isso. Os jovens estão entrando mesmo em situações tão absurdas o suicídio entre os jovens está crescendo cada vez mais. Então, gente, vamos ouvir, vamos dar o direito de fala entre todas as situações. O bullying que entra todo esse combo que a gente colocou, o feminismo que hoje a gente consegue aí ter uma visão maior, né? Que a gente não, graças às nossas ancestrais que realmente levantaram aí muitas bandeiras também. Conseguiram trazer esse espaço de fala pra gente hoje e estar aqui nós dois dando cara a tapa numa live, abordando, né, querendo ou não, a gente está, de certa forma, você expondo a sua profissão, expondo você como pessoa, a gente levantando essa bandeira. E eu vou querer te agradecer, porque eu sei que o Insta derruba a gente assim. E são 11h29, e aí começa os 20 segundos quando eu vou vendo, às vezes é o máximo que eu falo obrigada, e a gente acaba sendo cortado. Foi um prazer e é isso. O intuito foi bater um papo mesmo, não foi aula. Ó, 27 segundos. E é isso, tá? E dizer que existem professores que trabalham e lutam para que esse tipo de coisa não aconteça. Eu conheço também várias pessoas. Cada vez mais, né?
conheço vários professores como a Viviane, por exemplo, professora lá do Nigro, que trabalha na frente feminista, negra, para empoderar as meninas aí cada vez mais. Assim. Muito obrigada, tá? Temos Foi um 3 prazer. segundos.